clica ali para erguer a mãozinha ali e a gente vai conversando, né? Se tiver dificuldade com questão de símbolos ali, abre o microfone, pede a palavra, aguarda os instantinhos que vai ser concedida a todos, tá? A gente tem sempre essa política aqui. Então eu vou retomar a leitura, nós estamos então na página 204 da obra Psicopatologia da Vida Cotidiana. Tá? O item que nós estamos aqui é o item 17, e aqui que a gente vai retomar agora. Então, 17, um artifício como esse, produzido por esquecimento para realizar um desejo, ao qual se havia supostamente renunciado, foi relatado por J. Sterck, de sua própria pessoa. Uma vez, tive de fazer uma palestra em um vilarejo, usando dispositivos, mas a palestra foi adiada por uma semana. Eu tinha respondido a carta sobre o adiamento e anotei a data alterada no meu caderno de anotações. Eu teria viajado de bom grado para o vilarejo já de tarde, assim teria tempo de pagar uma visita a um conhecido meu, escritor, que morava lá. Para o meu pesar, no entanto, não pude tirar naquela época nenhuma tarde de folga para isso. Com certa relutância, desisti dessa visita. Quando chegou a noite da palestra, apressei-me para a estação de trem, com uma maleta cheia de dispositivos. Tive de pegar um táxi para ainda conseguir alcançar o trem. Muitas vezes me acontece de me atrasar tanto que tenho de pegar um táxi para conseguir alcançar o trem. Chegando ao lugar e ao local, esqueci um tanto surpreso por não haver ninguém na estação de trem para me buscar, como é costume quando há palestras em pequenos lugarejos. De repente me ocorreu que a palestra havia sido adiada em uma semana e que agora eu havia feito uma viagem inútil na data originalmente marcada. Depois de eu amaldiçoar do fundo do meu coração, meu esquecimento, ponderei se deveria retornar para casa no próximo trem. Mas, pensando melhor, considerei que agora teria uma bela oportunidade de fazer a visita desejada, e foi o que eu fiz. Só quando estava a caminho, foi que me ocorreu que meu desejo não realizado de ter tempo suficiente para essa visita tinha preparado primorosamente o complô. Arrastar-me com a pesada maleta, repleta de dispositivos, e apressar-me para alcançar o trem tinham servido excelentemente para esconder ainda melhor a intenção inconsciente. Muitos não estarão inclinados a considerar muito numerosa ou particularmente significativa a classe de erros que aqui esclareço, mas deixo como uma questão a ser pensada. Se não haverá razão para estender esses mesmos pontos de vista também a avaliação dos erros. Só fechar aqui o microfone, tá, pessoal? Tem um microfonezinho ali que tira a atenção. Mesmo os pontos de vista, também a avaliação dos erros de julgamento, incomparavelmente mais importantes, cometidos pelos seres humanos na vida e na ciência. Somente aos espíritos mais seletos e equilibrados parece ser possível preservar a imagem da realidade externa. Olha só que interessante isso, pessoal. Somente aos espíritos mais seletos e equilibrados parece ser possível preservar a imagem da realidade externa. Ou seja, o quanto quando temos um ego mais externo, a gente consegue que essa realidade externa não seja dissociada da nossa realidade interna. E é muito uma das coisas que a gente sempre tem que observar muito na nossa clínica.
se o sujeito ele não é dissociado da realidade. Às vezes com uma estrutura persecutória, né? Então, é interessante esse ponto que o Freud traz, né? Se nós trabalharmos com uma clínica com o conceito de amadurecimento egóico, é disso que nós estamos falando. Conseguir levar um sujeito que não tem uma realidade dissociada, tal como percebida, da deformação que ela costuma experimentar na passagem pela individualidade psíquica daquele que a percebe. Agora a gente vai para o capítulo 11, no qual nós vamos falar sobre atos falhos combinados. Dois dos últimos exemplos mencionados, meu erro que trouxe Médici para Veneza e o do jovem que sabe desafiar a proibição de conversar por telefone com sua amada, encontraram, na verdade, uma descrição inexata e, em uma observação mais cuidadosa, eles se apresentam como fusão de um esquecimento com um erro. Posso ilustrar essa mesma fusão de modo ainda mais claro em alguns outros exemplos. Um amigo me contou a seguinte vivência. Há alguns anos, aceitei ser eleito para integrar o comitê de certa sociedade literária, porque supunha que um dia essa sociedade poderia me ajudar na apresentação da minha peça dramática. E embora sem muito interesse, participei regularmente das reuniões que se realizavam todas as sextas-feiras. Há alguns meses recebi então a garantia de uma apresentação no teatro de F. E desde então aconteceu-me de esquecer regularmente as reuniões dessa sociedade. Quando eu li o seu livro sobre essas coisas, envergonhei-me de meu esquecimento. Repreendi-me por ser algo desprezível. Eu me ausentar agora que não preciso mais daquelas pessoas e decidi com certeza não esquecer na próxima sexta-feira. Eu me lembrei muitas vezes desse propósito até executá-lo e ficar em frente à porta da sala de reunião. Para meu espanto, ela estava fechada, a reunião já tinha acontecido. É que eu tinha me enganado quanto ao dia já era sábado. O exemplo seguinte é uma combinação de uma ação sintomática com o extravio. Chegou-me a mim por desvios mais distantes, mas provém de uma boa fonte. Uma dama viaja para Roma com seu cunhado, um artista famoso. O visitante foi muito festejado pelos alemães que vivem em Roma e recebeu de presente, entre outras coisas, uma antiga medalha de ouro. A dama ficou mortificada por seu cunhado não saber apreciar suficientemente a bela peça. Depois que chegou em casa, tendo substituído sua irmã, ela descobriu, ao desfazer a mala, que trouxe consigo. Ela não sabe como, a medalha. Ela o comunica imediatamente ao cunhado por carta e anuncia que enviará o objeto subtraído de volta a Roma no dia seguinte. Mas no dia seguinte, a medalha foi extraviada tão habilidosamente que não pôde ser encontrada nem enviada. Então, começou a se revelar para a dama o que a sua distração significava, a saber, que ela queria ficar com a peça para si mesma, né? Ou seja, aí entramos sempre no que falamos na psicanálise, principalmente na freudo-lacaniana, a nossa escuta da desconfiança, né? Sempre lembrando que não é desconfiança do caráter, e sim do sujeito que não sabe que sabe. Há casos em que o ato falho se repete com persistência, alterando para isso os seus meios. Jones, por motivos desconhecidos por ele, deixou certa vez uma carta em sua escrivaninha por alguns dias, sem enviá-la. Finalmente, decidiu fazê-lo, mas a carta lhe foi devolvida pelo Dead Letter Office,
porque ele havia se esquecido de escrever o endereço. Depois de endereçá-la, levou-a de volta ao correio, mas dessa vez sem selo. Então ele não pôde mais deixar de ver a relutância em enviar a carta. Uma breve comunicação de Dr. Karl Weiss, Viena, ilustra de maneira muito impressionante as vãs tentativas de executar uma ação contra uma resistência interna. O episódio que se segue fornece uma comprovação da persistência com que o inconsciente sabe se impor quando tem um motivo para não deixar uma intenção seja executada, e de como é difícil proteger-se contra a tendência. Um conhecido me solicitou que eu lhe emprestasse um livro e que o levasse para ele no dia seguinte. Eu logo concordei, mas percebi um vivo sentimento de desprazer que a princípio não conseguia explicar. Mais tarde me ficou claro que a pessoa em questão me devia há anos uma soma em dinheiro e que não parecia pensar em pagar. Eu não pensei mais nisso, mas na manhã seguinte eu me lembrei disso com o mesmo sentimento de desprazer e imediatamente disse a mim mesmo: seu inconsciente vai se empenhar para que você esqueça o livro, mas você não quer ser descortês e por isso vai fazer tudo para não esquecer. Chego em casa, embrulho o livro em papel e o coloco ao lado na escrivaninha, onde escrevo minhas cartas. Depois de algum tempo, eu saio. Depois de alguns passos, lembro que foram deixadas sob a escrivaninha as cartas que eu queria levar ao correio. Diga-se de passagem, em uma dessas cartas eu tive de escrever algo desagradável a uma pessoa que deveria ter me ajudado em uma determinada situação. Dei a volta, peguei as cartas e tornei a sair. No bonde, ocorreu-me que eu tinha prometido à minha esposa fazer-lhe uma compra. E eu fiquei bem satisfeito com o pensamento de que o pacote seria pequeno. É aqui que, de repente, estabelece a associação pacote-livro. E agora eu percebia que não tinha o livro comigo. Portanto, eu não esqueci só na primeira vez que saí, mas continuei a não vê-lo quando peguei as cartas ao lado das quais ele estava. O mesmo se constata em uma observação em que Otto Rank analisou exaustivamente. Um homem constrangedoramente ordeiro e pedantemente preciso relatou a seguinte experiência, bastante extraordinária para ele. Uma tarde, quando na rua ele quis ver as horas, percebe que havia esquecido seu relógio em casa, o que, de acordo com sua lembrança, nunca havia acontecido. Como ele tinha de estar pontualmente em um compromisso à noite e não lhe restava mais tempo para pegar seu relógio antes, ele aproveitou a visita a uma dama amiga para pedir emprestado seu relógio para a noite. Isso era bastante viável, na medida em que ele já tinha o compromisso prévio de visitar essa dama na manhã seguinte. Ocasião em que lhe prometeu devolver o relógio, mas para seu espanto, quando no dia seguinte ele quis devolver o relógio emprestado à sua proprietária, percebeu que esqueceu o relógio em casa. Dessa vez, ele carregava consigo seu próprio relógio. Decidiu então, firmemente, devolver o relógio da dama naquela tarde, e realmente executou esse propósito. Mas quando, à parte, ele quis ver as horas, ficou imensamente irado e espantado ao descobrir que mais uma vez havia esquecido seu próprio relógio. Pessoal, até aqui, alguma consideração? Cristiane, por obséquio. Só lembrando, assim, eu estou lendo aos poucos e sempre quando me sobra um tempo para relaxar, eu volto nos Irmãos Karamazov. Então, só pontuando o que eu li essa semana, eu lembrei muito desse texto.
E agora, sobretudo agora que você mencionou da questão do caráter, né? Que não é que a pessoa não tenha caráter, mas ela tem alguns atos falhos. E aí, Dimitri, que é o personagem que mata, que é acusado de matar o pai, né, dentro de um complexo de Édipo, enfim, ele, certa vez, ele pegou uma quantia com a noiva, uma quantia em dinheiro que a noiva colocou na responsabilidade dele para ele enviar para uma outra pessoa que ele ia para uma outra cidade. E como ele era muito fanfarrão, gostava de festa e orgias e tudo mais, ele tinha essa característica, ele pegou esse dinheiro, guardou metade desse dinheiro dentro do chapéu. E ele costurou, ele teve todo um trabalho de costurar o dinheiro, num saquinho, no dinheiro, e colocou no chapéu, e gastou tudo, o restante do dinheiro da noiva, em orgias e festas. E ele sofre com isso, psiquicamente, ele sofre demais. E quando ele relata isso para a polícia, quando ele foi acusado da morte do pai, ele fala assim: não, eu não gastei tudo. As pessoas dizem que eu gastei tudo, mas eu tenho esse dinheiro guardado no meu chapéu. Então, eu sou uma pessoa digna, porque eu ia devolver para minha noiva. Então, quer dizer, esse ato falho que ele guarda o dinheiro é para guardar a dignidade que ele acha que ia preservar ali para depois fazer o restante. Isso vem muito, muito de encontro a esse texto. Dostoiévski traz isso. E aí, num outro momento, de uma senhora que ele tinha relações de amizade, fala assim, nossa, mas todos nós, a algum momento, isso Dostoiévski fala por essa personagem, né, essa senhora, mas todos nós, a dado momento, somos acometidos por aberrações. Achei tão interessante isso, porque tudo que se traz naquela época, dada aquela época, era aberrações, porque não sabia o que era, e Freud vem e nomeia essas aberrações, né? É só isso que eu achei muito interessante, que eu lembrei muito desse texto. Não, mas é interessante tu trazer o perfil do Dmitri. O Dmitri, a gente poderia dizer que ele é aquele analisando mais dramático, aquele analisando por vezes até manipulador, né? Ele é o tipo de pessoa que conduziria o analista a se vitimizar até tal ponto em que tu diria, a sociedade prepara o crime, o criminoso somente executa, de forma que ele não se culpabiliza, né? Ele cai fora e aí cabe ao analista interpelar e fazer com que ele se responsabilize, né? Mas ele é um tipo de analisando que entraria como um dramático, como um histérico, de certa forma, né? A forma que tu conta ali é mais ou menos a forma que eu vejo que ele estaria contando numa clínica. Dostoiévski traz muito essa questão do crime, de inverter essa lógica do crime, até onde vai, porque crime e castigo ele também trabalha, né? Raskolnikov era de certa maneira, o vilão, e ele tinha suas questões também para cometer um crime, né? Porque ele era extremamente oprimido pela sociedade, de não ter um estudante que não tinha dinheiro, e aí vai e comete o crime. Ele sempre traz isso, Dostoiévski, é verdade. E aí a gente cabe lembrar do que é o Freud, até botei um texto no grupo que é mais ou menos sobre isso, né, de nós conseguirmos ter um superego, e aí cabe também no nosso manejo clínico entender que o superego, nos desenhos da Disney lá, dos primeiros, a gente tinha o id como um diabinho, e o superego como um anjo, mas é importante a gente entender que esse superego ele não é propriamente um anjo, ele pode ser talvez o anjo Lúcifer ali, porque ele, ao mesmo tempo que ele nos regula para a gente não cometer os crimes, mas também a gente tem que cuidar para que não haja excesso nisso, senão a gente entra no superego cruel, né? Deixo para os colegas a indicação do texto, tem um podcast também da IPA, da Marion Minervo, que se chama A Questão do Superego Cruel, tá? É um texto bem interessante da Marion Minervo.
Deixa eu só retomar onde que eu parei aqui. Eu acho que era aqui, né? É no 5. No 5, tá. Perfeito. O mesmo se constata em uma observação que Otto Rank analisou exaustivamente. O homem constrangedoramente ordeiro e pendantemente preciso relatou a seguinte experiência, bastante extraordinária para ele. Uma tarde, quando na rua ele quis ver as horas, percebe que havia esquecido seu relógio em casa, o que, de acordo com sua lembrança, nunca havia acontecido. Como ele tinha de estar pontualmente em um compromisso à noite e não lhe restava mais tempo de pegar o relógio antes, ele aproveitou a visita de uma dama amiga para pedir emprestado seu relógio para a noite. Isso era bastante viável na medida em que ele já tinha o compromisso prévio de visitar essa dama na manhã seguinte, ocasião em que prometeu devolver o relógio, mas para seu espanto, quando no dia seguinte ele quis devolver o relógio prestado à sua proprietária, percebeu que esqueceu o relógio em casa. Dessa vez ele carregava consigo o próprio relógio. Decidiu então firmemente devolver o relógio da dama naquela tarde e realmente executou o propósito. Mas quando a partir ele quis ver as horas, ficou imensamente irado e espantado ao descobrir que mais uma vez havia esquecido seu próprio relógio. Essa repetição do ato falho pareceu a tal ponto patológica, pareceu-me comumente tão amante da ordem que ele quis conhecer sua motivação psicológica, que prontamente se revelou através da indagação psicanalítica sobre se no dia crítico do primeiro esquecimento, ele teria vivenciado algo desagradável. E sobre o contexto em que isso aconteceu, ele contou de imediato que após o almoço, pouco antes de sair e esquecer o relógio, teve uma conversa com sua mãe, que lhe contou que um parente responsável, que já tinha causado a ele muita preocupação e sacrifício em dinheiro, tinha piorado o próprio relógio. Mas, como aquele relógio era necessário em casa, ele pediu que lhe desse o dinheiro para resgatá-lo. Essa maneira, quase impositiva, de tomar o empréstimo, tocou o nosso homem de forma muito penosa e voltou a trazer lembrança todos os inconvenientes que esse parente lhe tinha causado há muitos anos. De acordo com isso, sua ação sintomática revelou ter tido múltiplas determinações. Em primeiro lugar, dá expressão a um movimento de pensamento que diz aproximadamente: eu não vou deixar que o dinheiro me seja extorquido desta mesma maneira. E se precisam de um relógio, então eu deixo o meu em casa. Mas como ele precisava dele para manter um compromisso à noite, essa intenção só pôde estabelecer-se por um caminho inconsciente, sob a forma de uma ação sintomática. Em segundo lugar, o esquecimento quer dizer mais ou menos o seguinte: os eternos sacrifícios monetários por esse imprestável acabarão me arruinando completamente, a ponto de eu ter de entregar tudo. Embora, como ele indica, o aborrecimento com essa comunicação tenha sido apenas momentâneo, a repetição da mesma ação sintomática demonstra que esse aborrecimento continuou produzindo intensos efeitos no inconsciente, como se a consciência dissesse: essa história não sai da minha cabeça. Não nos espanta, então, que o relógio pedido emprestado à dama tenha tido o mesmo destino em face dessa posição inconsciente. Vamos só ver o que tem aqui na nota de rodapé do 90. Vamos ver se vai para lá. Esse efeito continuado no inconsciente manifesta-se às vezes na forma de um sonho que se segue ao ato falho, e outras vezes na repetição deste ou na omissão de uma correção. Né? Diga-se de passagem, lá nas nossas entrevistas preliminares, essa palavrinha é imprescindível nós
observarmos, né, que é a palavra da repetição, né? Na análise, isso, aquilo que se repete, o que o Freud chama de das Ding, é um dos pontos que mais nos interessa em uma análise. Deixa eu só voltar aqui. 90. Vamos voltar para lá. E aqui. Vou botar um pouquinho antes aqui, então. Não nos espanta, então, que o relógio pedido emprestado à dama tenha tido o mesmo destino em face dessa posição do inconsciente. Mas talvez outros motivos especiais tenham favorecido essa transferência para o inocente relógio da dama. O motivo mais evidente talvez seja que ele supostamente quisesse guardá-lo como um substituto do seu próprio relógio sacrificado. E por isso, ele se esqueceu de devolvê-lo no dia seguinte. Talvez ele também quisesse ter o relógio como lembrança da dama. Além disso, o esquecimento do relógio da dama ofereceu-lhe a oportunidade de visitar uma segunda vez essa dama que ele admirava. É certo que ele tinha de visitá-la pela manhã por causa de outro assunto. E com o esquecimento do relógio, ele parece indicar que seria uma pena usar aquela visita combinada muito tempo antes para o objetivo passageiro de devolver o relógio. Também o esquecimento por 2 vezes do próprio relógio e a devolução assim possibilitada do relógio alheio falam a favor de que nosso homem inconscientemente estava tentando evitar o uso dos 2 relógios ao mesmo tempo. É evidente que ele estava arranjando uma maneira de evitar essa aparência de abundância que estaria em flagrante oposição com a penúria de seu parente. Por outro lado, no entanto, ele soube com isso confrontar a sua aparente intenção de casar com a dama, fazendo a si mesmo a advertência de que tinha obrigações indissolúveis para com sua família, sua mãe. Por último, outra razão para o esquecimento de um relógio da dama pode ser buscada no fato de que, na noite anterior, sendo solteiro, ele se sentia embaraçado diante de conhecidos por ver as horas no relógio feminino, o que ele fez apenas furtivamente. Então, para evitar a repetição da situação penosa, não quis mais levar o relógio consigo. Por outro lado, uma vez que ele tinha de devolvê-lo, também o resultado foi a ação sintomática inconscientemente consumada, que se revela com uma formação de compromisso entre moções de sentimentos conflitantes e como um triunfo duramente conquistado da instância inconsciente. Né? Se não é isso que a gente faz na clínica, principalmente observar esse não dito, esses esquecimentos, né? Aquele deixa para lá do nosso analisando, aquele não é importante do analisando, aí entra muitas questões que vale a pena, em muitos casos, nós questionarmos. Alguém gostaria de trazer alguma observação, alguma pontuação sobre esse item 5? Quem quer compartilhar algo, algum insight? Sintam-se à vontade. Não? Então a gente dá continuidade mais um pouquinho. 3 observações de J. Sterk. Item 6. Extravio, quebra e esquecimento. Como expressão de uma contravontade refreada
de uma coleção de ilustrações para um trabalho científico, um dia eu tive de emprestar algumas ao meu irmão, pois ele queria usá-las como dispositivos em uma conferência. Embora por um momento eu tenha percebido o pensamento de que preferiria não ver essas reproduções colecionadas com grande esforço, exibidas ou publicadas de forma alguma antes que eu mesmo pudesse fazê-lo. Prometi-lhe que procuraria os negativos das imagens desejadas e com elas confeccionaria os dispositivos. Mas não consegui encontrar nenhum negativo. Olhei toda a pilha de caixas cheias de negativos relacionados com esse tema. Passaram por minhas mãos uns bons 200 negativos, um após o outro. Mas os negativos que procurava não estavam lá. Suspeitei de que, na realidade, parecia que eu não queria que meu irmão desfrutasse dessas imagens. Depois de eu me ter feito consciente desse pensamento invejoso e de contestá-lo, percebi que eu tinha colocado de lado a caixa que estava em cima da pilha e que eu não a tinha examinado. E essa caixa continha os negativos procurados. Nas tampas da caixa havia uma breve anotação sobre seu conteúdo, e é provável que eu tenha lhe dado uma furtiva olhada antes de colocar essa caixa de lado. Mas o pensamento invejoso parecia ainda não estar completamente derrotado, porque aconteceu todo tipo de incidente antes que os dispositivos fossem enviados. Quebrei a chapa de vidro de uma das molduras dos dispositivos, pressionando-a muito enquanto a segurava para limpar a parte de vidro. Nunca costumo quebrar um dispositivo dessa maneira. Quando mandei fazer um novo exemplar dessa chapa, ela caiu na minha mão e só não quebrou porque estendi o pé e lhe detive a queda. Quando montava as molduras dos dispositivos, a pilha inteira voltou a cair no chão, felizmente sem quebrar nenhum. E, finalmente, passaram-se vários dias antes de eu realmente os embalar e enviar, pois todos os dias eu renovava a intenção de fazê-lo e sempre esquecia de novo. E aí é interessante também a gente observar na clínica, aquele analisando que sempre esquece as sessões. Ou às vezes porque nós esquecemos também de fazer devidas anotações, né? O que nesse esquecimento ele está nos dizendo? Então aí são questões para nós sempre irmos nos perguntando. Alguém gostaria de trazer algum exemplo, fazer alguma pontuação? Posso falar? Pode, Rita, por gentileza. Bom dia para vocês, né? Bom dia, Rita. Eu vejo, sim, que, como Freud fala no conflito, né? Todo esse tempo que ele estava preocupado e entrega ou não entrega a vontade e o dever ali brigando, é uma luta interior, né? E às vezes isso dura dias, e isso é que leva ao sofrimento, né? Isso é que é o sofrimento. Que fica um tempo, você fica perdendo tempo com a sua imaginação, com um assunto que você quer, ele quer ajudar o irmão, ele quer fazer, mas ao mesmo tempo não quer fazer, né? Lá no fundo tem a vontade própria mesmo, não é fazer, né? Mas assim, não é que ele não quer fazer, ele quer fazer, mas ele não quer perder o lugar dele, né? Ele está segurando o lugar dele, mais ou menos isso, Michel? Aí, quando você traz isso,
é aquela história de um lado está o superego, né? Aí a gente pode visitar também o Winnicott, né? Vamos visitar a questão ambiental, vamos visitar o falso self, vamos visitar a imagem que o sujeito constrói de si, de bom moço. Aí a gente pode ir indo para o Winnicott. Aí eu estou fugindo um pouquinho do texto, mas acho que é interessante a gente falar de forma de manejo clínico. A clássica criança obediente, né? Né? É claro que nós precisamos sempre ter um falso self, ele não é tão ruim, ele não é depreciativo, a gente precisa dessa máscara social. O detalhe é quando tira essa máscara, o que está por baixo. O problema é quando o sujeito é oco. E é aí que a gente precisa trabalhar. Né? Que é o Graciliano Ramos fala que a felicidade ela aparece naqueles momentos que a gente está distraído. É aí que a gente está falando do verdadeiro self, muitas vezes. Né? Quando esse sujeito consegue, nesses momentos de escapismo, nesse momento que a gente está aí fazendo uma leitura, poxa, como eu sou feliz de estar num país que eu amo, de eu falar o idioma que eu amo, de eu estar lendo com pessoas que amam estar lendo psicanálise como eu amo. Para mim, isso é o meu verdadeiro self, um gesto espontâneo. Além do que é o falso self. Só que o falso self a gente precisa ter também. Só que quando você só tem ele, principalmente numa criança muito obediente, aí pode estar a questão do perigo, né? Vamos botar aqui esse Freud, nesse momento, é aquela criança muito obediente e que daí, às vezes, pode ser perigoso, porque ela quer agradar todo mundo o tempo inteiro para se sentir acolhida. Às vezes eu sempre penso assim, né, que o que você está sentindo, você precisa dizer. Agora, como é que você vai dizer? Para não machucar o outro. Porque, às vezes, a gente diz uma coisa que contradiz o outro e dá conflito. Então, assim, em família, por exemplo, né? Você quer colocar uma situação, você tem um ponto de vista, você precisa colocar. Eu tenho as minhas crianças, eu falo sempre assim, não pode engolir sapo. Não dá para falar agora, guarda um pouquinho, processa e volta a conversar, né? Para resolver. Só que aí vamos pensar no que o Lacan diz, que a linguagem é sempre mal entendido, né? Sim. A forma quando você fala com todos os cuidados, como vai reverberar e chegar no outro também depende muito da estrutura dele. E por isso que é muito importante na clínica, se você observar que o seu analisando ele é persecutório, antes de terminar a sessão, vai perguntando para ele, não, o que você entendeu dessa consideração que eu fiz, dessa pontuação que eu fiz? O que você entende? Eu acho que você está sendo muito, eu acho que você foi ofensivo comigo nesse momento, que você foi rude. E aí você pergunta, o que lhe faz pensar que eu fui rude com você? Então aí você vai ajudando a pessoa a criar um certo escopo. Aqui na nossa leitura hoje, está uma colega nossa, Johanna, eu sei que ela leu bastante, o Bowlby. O Bowlby é um dos autores que compõe o Middle Group, junto com Winnicott e Masood Khan. O Bowlby, ele tem a teoria do apego. Tá? A teoria do apego vale bastante a pena, caso vocês optem por ir na linha do Winnicott, ela é uma teoria que ajuda muito também no manejo clínico. Ali você vai vendo a questão do se é um apego seguro, daquele seu analisando, aonde que ele vai estar nisso tudo. Né, Johanna, tu leu alguma coisa do Bowlby, né? Sim, sim, sim. Inclusive, Michel, acho muito interessante as colocações de hoje, né? Porque eu estava até querendo falar algo aqui. Eu tenho uma paciente que é um pouco, assim, tem uma tendência persecutória. Inclusive, na última sessão, ela colocou isso, né? Que
ela está sendo perseguida por alguém no trabalho, e ela me trouxe um ato falho que ela cometeu, mas assim, fora do setting, em um momento em que a guarda dela baixou com o parceiro dela, em que ela estava ela estava pegando no sono e chamou o parceiro pelo nome do ex. E eu era um ex abusivo. E aí eu até gostaria, estava aqui refletindo sobre formas de conseguir abordar isso, ajudar ela a elaborar isso, porque ela está em uma angústia muito grande, tentando entender esse relacionamento com essa pessoa atual, mas achando que esse ex abusivo está tendo muito poder sobre ela. E aí eu percebo características o estilo de apego dela, que ela me traz, que me apontam para um apego muito ansioso, né? Ela se sente sempre na posição de precisar buscar aprovação, buscar provar que ela que ela ama, que ela é merecedora. Ao mesmo tempo, isso me indica que ela se sente constantemente não merecedora de nada, seja no trabalho, seja em relação em relacionamentos. Ela permite sempre que padrões tóxicos, pessoas que foram danosas para ela, continuam exercendo uma influência sobre ela. Ela se pergunta: que poder é esse que essa pessoa, que esse ex-abusivo está tendo sobre mim? E aí eu estava aqui me perguntando como fazer como intervir no sentido de um paciente que traz uma questão, esse ato de fazer uma menção, chamar a pessoa pelo nome de outra, fora da sessão, né? Como abordar isso sem ser muito agressiva, sem partir já para a interpretação, sem direcionar, né, ela. Fazer isso de forma respeitosa, porque ela ainda parece não estar muito disposta a explorar o que esse ex, esse nome que apareceu naquele momento, que causou muito problema no relacionamento atual. Ela parece não estar muito disposta a querer elaborar tudo o que ocorreu com ele, sabe? Olha só, aí eu iria muito pelaquela via do 3-2-1, para começar, né? 3-2-1. 3-2-1. 3, Freud, que é a questão do pai, mãe e criança. Aí é uma clínica mais epistemológica, vamos falar de Thomas Ogden. Aí é uma clínica mais interpretativa. Aí é uma clínica de um sujeito capaz de desejar. Aí é uma clínica que tem um triângulo e tem uma tríade, né? Vamos falar nesse aspecto aí. Ela conviveu com o pai e mãe são casados, como que é a função, a questão edípica dela, né? Porque, pelo que tu fala, eu estou sendo precipitado, porque eu não conheço 1/3 do caso, e isso daí é um caso que a gente seria muito legal conversar em particular, mas de forma didática, sem citar nomes nem nada, né? Geralmente, analisando os persecutórios, a gente vai falar aí na Klein, na clínica do 2, no mínimo 2 ou 1, né? Porque o que é uma pessoa persecutória? Geralmente uma pessoa que não foi para a fase depressiva, é uma pessoa que está na fase esquizoparanoide. E que essa fase é a fase que ela se fragmenta em 2. O objeto vai para fora, e esse objeto que está fora, que é o objeto mau, persegue ela. Então, geralmente, eu iria muito, num primeiro momento, não de interpretações. Eu não iria para interpretação nesse momento. Eu iria primeiro entender muito uma questão Rudd, Handley e Winnicott, para ver a questão ou a díade, sei o bom, sei o mal,
observaria se é um analisando objeto parcial ou objeto total, porque me parece que é um objeto parcial, quando está na esquizoparanoide. O que é esse objeto parcial? Ela vê de forma muito clivada. Por exemplo, provavelmente esse ex dela é muito mal. E esse atual é muito bom. E não é assim. Não é assim, com certeza não é. Então, o que está acontecendo aí? E ela vai fazer, provavelmente já vai fazer isso também contigo na análise. Se ela já fez análise com outra pessoa, ela vai dizer que as outras pessoas não entendiam ela. Mas você e a Johanna entende ela. Né? E aí Uma talvez certa seja idealização. idealização, exato. Analisando o que está nessa fase, idealiza muito. E aí cabe ao registro imaginário, né? Das fantasias. Eu trabalharia muito no conceito de, tá, vamos tentar equilibrar um pouquinho a balança. Eu acho que eu iria muito para aí. Né? E eu voltaria um pouquinho mais para ver também como que está a identidade dela nesse aspecto. Né? A função da mãe, a relação da mãe dela é crucial nesse aspecto. Ela foi criada pela mãe? Sim, era a clássica dinâmica familiar em que o pai era verbalmente abusivo, seja com ela, seja com a mãe, criticava muito ela, estava sempre, como ela mesma diz, sempre dando esporro nela, sempre diminuindo ela. A mãe assumia a posição passiva, depressiva, e ela foi cuidadora da mãe por muitos anos. E ela deixou muitas questões dela de crescimento pessoal de lado para se dedicar totalmente ao cuidado da mãe por um câncer. Então, ela ainda faz uns paralelos e às vezes eu tento orientar nesse sentido, que ela percebe alguns padrões desse noivo atual, com o pai, que às vezes que ele também ele tem características semelhantes de retaliação, de ser muito ríspido com ela, ser muito crítico, altamente crítico com ela, e ela fica ali tentando provar que ela é merecedora do amor dele, né? Tentando conquistar ele de volta depois de uma briga e entra naquela posição, naquele desespero. Então, tem semelhanças com a figura paterna, sim, muito, muito fortes. A figura paterna opressora, se pode dizer assim, sabe? Que ela está repetindo isso, né? Está sentindo provavelmente a necessidade de elaborar essa relação com o pai. O que você não coloca em palavras, você repete por atos. Isso é fato. Né? Então vamos trabalhar aí exatamente naquele conceito de que provavelmente ela vai estar representando. Ela vai estar representando essa questão da relação. Ela está sentindo. Eu iria muito pela questão, já que não está elaborado, talvez até esse atual, ela não está dando conta. Não está dando conta exatamente porque ele não é abusivo, pelo menos está me parecendo isso. E ela porque tá não é algo que parece familiar para ela. Ela está acostumada com o abuso. Exatamente. Eu iria muito por esse lado, assim, né? Ela não dando conta de uma situação que é diferente. E eu preciso voltar para o Das Ding. Lembra que para uma criança, né, por que uma criança? Porque, como Freud dizia, a gente só atende criança. Uma criança precisa de rotina, precisa da monotonia. E aí, o quanto talvez para ela foi algo que faltou e a rotina dela talvez seja exatamente isso, o abuso. Ela conhece isso, a questão normal dela é o abuso. E pelo menos me parece que ao chamá-lo seu atual pelo nome do ex-abusivo, ela esteja dizendo o seguinte: eu queria que esse ex-abusivo estivesse aqui,
talvez no intuito, vamos chamar o Ferenzi para a conversa, o trauma. Eu repito, tentando voltar para ter um final diferente. Uhum. Né? Lembra daquele sujeito que não consegue dar conta, os que triunfam no sucesso, os que fracassam no sucesso. O meu ato falho agora aqui. Os que fracassam no sucesso. Talvez aí esteja a parte. Se ela não elaborar isso, uma tentativa de revisitar isso. Ó, vamos botar aqui, ó. Mesmo que disfuncional ou abusivo, interessante esse ponto que o Thiago colocou. Foi o tipo de amor aprendido, ou seja, é disfuncional e abusivo para nós. Para nós ou não, pelo menos para ti ou para mim. Mas não dá para dizer que é para todo mundo, né? Porque se é a linguagem que ela aprendeu, e aí cabe trazer a consciência no intuito de, tá, mas será que é isso que você quer? Enfim. Né? Mas só abrir um parêntese, eu estava num curso esse fim de semana. Bom dia, obrigado, Cristiane. O Jim Carrey, que é um dos maiores humoristas das últimas décadas que a gente viu, ele conta que a mãe dele era depressiva. E daí o que ele precisa fazer? Ele se adapta para fazer piadas, para contar, para fazer essa mãe rir. E aí ele se torna um cara quase que oco, um verdadeiro selfie muito deficitário, porque ele passa a viver nesse falso selfie. Aí podia entrar a mãe morta do André Green também, não? A mãe morta do André Green, eu não arrisco ainda trabalhar na clínica, porque geralmente a mãe morta tu precisa de mais tempo para te identificar. Né? O próprio, acho que era o Green mesmo que fala que às vezes tu precisa de mais de anos com o mesmo analisando para identificar. Mas eu iria muito nessa criança que acaba se ficando madura de forma precoce, né, Johanna? No intuito para essa mãe. Então, eu visitaria a literatura do Winnicott, no intuito de qual é a identidade dela, e eu visitaria muito esse conceito de auxiliar, mas para que ela chegue a essa conclusão, né? Embora, eu acho que tu vai ter que dar uns empurrãozinhos aí para algumas interpretações. Sim. Michel, posso também fazer um outro comentário? Pode, por favor, antes de a gente finalizar. Eu percebo que acho que uma das questões com as quais a gente mais se depara na clínica, são mais frequentes, são o analisando que espera que o analista vá diagnosticar uma terceira pessoa fora do setting analítico. Ele vai trazer, ele está muito angustiado com uma situação na vida, e aí ele traz para o analista todos os um relatório dos comportamentos de uma terceira pessoa que está causando essa angústia, segundo o paciente, e ele espera que o analisando vá corroborar, vá endossar um diagnóstico que o próprio analisando já se engajou já em pesquisar. Essa pessoa tem traços de personalidade narcisista, ou ele é bipolar. O que você acha, analista? Você concorda comigo que ele é assim? Ele é narcisista, né? Olha o que tu tá trabalhando aí, tá? Se a gente for pela psicodinâmica, a gente vai falar do chamado grupo B, né? Que são o que eu falei hoje, um pouquinho antes, os dramáticos e manipuladores, nos quais a gente está falando de antissociais, de borderline, de histéricos, né? Haja vista, na histeria, sobretudo, qual é a característica da histeria? Quem eu sou no desejo do outro, e muitas vezes provocando o analista para que o analista fale. Ela vai para que o analista fale.
para que responda para essa pessoa. Só que daí qual é o nosso manejo? Que é extremamente fundamental. O que você quer que eu responda? Você acha que faz sentido isso? Porque se tu responde uma outra coisa, dependendo ali o border, o histérico e tal, não é legal a gente botar uma pessoa numa caixa, tá? É só para tipo de manejo. Mas provavelmente vai chegar no momento e vai dizer o seguinte: você falou que eu sou assim. Ele não se responsabiliza. Ele joga para outra pessoa mais uma vez. E lembra da queixa. Queixa é o sofrimento não direcionado. Queixa, ele se queixa de todo mundo. E o que a gente faz numa demanda é responsabilizar. Qual é a sua responsabilidade nisso tudo? Você acha que faz sentido? Quando ele não sabe interpretar os seus sentimentos, a gente vai dando vazão para que ele possa se interpretar. Se a pessoa for muito regredida, visita Wilfred Bion com a Heavy He. Olha, eu sinto nesse momento que você precisa da minha validação. Por que a minha validação é tão importante? De quem você gostaria essa validação? Haja vista que o analista, no âmbito transferencial, ele só está ali para suprir outra pessoa, né? Para suprir um pai, para suprir uma mãe, e assim sucessivamente, né? Pessoal, por hoje é isso. Johanna, espero ter te dado uns pequenos nortes aí, mas sugiro levar ali para a tua supervisão, porque, enfim, é um curto espaço de tempo para, imagina, são décadas de vida de uma pessoa, seria extremamente irresponsável falar qualquer coisa, e diagnosticar alguém não é o nosso lugar, tá? Então, pessoal, até o nosso próximo encontro, e é isso. Tchau. Tchau para todo mundo, excelente semana. Feliz Natal para vocês, viu? Feliz Natal, tchau, tchau. Natal, tchau.